importante. Esse culto não é mais um culto, mas é um culto onde nós, como cristãos, eu considero, se não a mais importante, uma das mais importantes datas para nós cristãos. De fato, nós só estamos aqui, eu e você hoje. De fato, nós só estamos numa igreja por conta dessa data de hoje. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então, a nossa pregação, ela está diretamente ligada à ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, a gente vai ficar em reverência nesse momento. A gente não vai se distrair, a gente não vai se dispersar, a gente não vai estar levantando para tomar água, dá para aguentar, ninguém vai morrer aqui. Muito mais sede o Senhor Jesus passou por nós. Mas eu queria fazer nesse momento, nós estamos no domingo, onde nós chamamos de domingo da ressurreição, ou domingo da Páscoa. E nós entendemos que a Páscoa, de fato, é uma das datas, ou a data mais importante do cristianismo. O Natal é maravilhoso, o Natal, ele remete ao nascimento de Jesus Cristo. Mas eu considero que o nascimento de Jesus Cristo foi o início de uma missão. O início foi a encarnação do Deus vivo vindo aqui na terra para iniciar uma missão que não acabaria com a morte de Jesus, mas que teria um propósito e uma missão ainda maior com a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Amém. Nessa noite eu queria pregar subordinada esse tema, quando tudo parece ter chegado ao fim. Você pode ler comigo essa passagem? Quando tudo parece ter chegado ao fim. Pode fazer melhor, porque acho que você comeu feijoada hoje. Quando tudo parece ter chegado ao fim. Amém. Amém. Jesus, ele sempre respeitou o tempo de todas as coisas. Embora Jesus sendo Deus, embora Jesus estando com Deus desde o princípio, porque Jesus não foi uma criatura de Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele participou da criação. A Bíblia vai dizer que no início o Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus e ele era o próprio Deus. O Verbo é Jesus. Então Jesus, embora entendendo que uma necessidade de redenção para o homem, nós vamos entender que o homem ele cai e o primeiro Adão, que é o Adão criado no paraíso, no jardim do Éden, aquele homem representando toda a humanidade, representava a ânsia do Senhor Deus em ter um relacionamento com a sua humanidade. Nós somos as únicas criações feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão deixou que o pecado entrasse no homem. E todos agora, as gerações pós-Adão agora, são a geração corrompida, caída pelo pecado. Nós já nascemos da queda. Mas Jesus, embora sendo o Filho de Deus, ele respeitou o tempo. E em muitos momentos, entre suas mensagens, seus sermões e seus milagres, muitas vezes Jesus foi, inclusive, tentado a apressar, a adiantar o processo. Mas como eu falei, ele respeitou o tempo de todas as coisas. Por exemplo, Jesus aos 40 dias de nascido, ainda bebê, ele foi apresentado ao templo. Jesus passou pelo batismo. Jesus, quando ele realiza o seu primeiro milagre, a sua mãe, observando que eles estavam numa cerimônia de casamento, e muito preocupada, porque nós sabemos que os casamentos judaicos, eles demoravam muitos dias, e aquele casal de noivos estava passando por uma situação muito desagradável e desconfortável, porque os convidados estavam ali já há alguns dias, bebendo muito vinho, e o vinho acaba. Quando a sua mãe então vai tentar interferir, vai falar com o seu filho, Maria vai falar: filho, você não está observando que essa família vai passar por uma situação constrangedora? E Jesus vai dizer: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A gente vai observar, por exemplo, um dos momentos em que Jesus estava pregando um sermão no templo. E naquele momento, quando ele fala algo que desagrada aos ouvintes, ele precisa sair, e a Bíblia vai dizer que procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. Jesus esperou a hora para que tudo acontecesse. Por quê? Para que a Escritura, para que as profecias
pudessem se cumprir nele. Jesus é o amém de Deus. Jesus é o cumprimento de todos os profetas que profetizaram a respeito da sua vinda. Ele é verdadeiramente a palavra encarnada, ele verdadeiramente é o cumprimento de tudo que foi profetizado. Jesus, inclusive, profetiza a sua própria morte por diversas vezes. Jesus foi preparado para esse tempo. A Bíblia vai falar, por exemplo, que num dos seus momentos, João vai relatar que Maria, a irmã de Lázaro, 6 dias antes da Páscoa, aquela moça que nós conhecemos um pouco da personalidade dela, todas as vezes em que ela esteve diante de Jesus, ela se preocupa em se adorar a Jesus, a se lançar aos pés de Jesus, e naquele momento, 6 dias antes da Páscoa, ela leva um nardo, um recipiente cheio de nardo puro e quebra. E ali ela unge ao Senhor Jesus e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquela atitude de Maria, irmã de Lázaro, pareceu a Judas, o tesoureiro de Jesus, um desperdício. E ele começa entre os outros discípulos, questionar, mas não seria melhor que, ao invés de haver esse desperdício, porque o nardo puro, vaso de alabastro, era um nardo tão puro e tão valioso que ele equivalia a um ano de trabalho. E Jesus vai dizer, por que vocês estão preocupados, considerando isso um desperdício? Aos pobres, vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim, vocês não terão para sempre. Jesus profetizou que haveria um tempo onde seria necessário ele morrer. Mas Jesus também, diante da sua missão, ele passou por dilemas como eu e você, quando estamos diante de desafios que vão requerer de nós muito além das nossas forças. Jesus tem a sua alma perturbada. João vai dizer que ele declara, agora a minha alma está perturbada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. E ele mesmo vai responder não. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. E o Pai vai dizer, o próprio Jesus vai ouvir então o Pai dizendo, eu já o glorifiquei e eu ainda o glorificarei mais. De que forma? Deus estava dizendo que Jesus haveria de glorificar o Pai, fazendo a sua vontade. Todas as vezes que eu e você nos dispomos a fazer a vontade do Pai, nós estamos glorificando o seu nome. Amém? E eu queria fazer aqui com vocês uma viagem. Se possível, agora você se desliga de tudo que pode te distrair. Mas eu queria que você pudesse adentrar neste cenário, adentrar nesse tempo de 2024 anos atrás. Quinta-feira. Finalmente chegou o dia onde a cidade estava cheia, onde todos estavam ali se preparando para um grande evento chamado Páscoa. A Páscoa para os judeus é diferente da comemoração que nós temos hoje depois de Cristo. Os judeus, até a chegada de Jesus, comemoravam a Páscoa como uma celebração de passagem, comemorando o seu tempo de êxodo, a sua saída finalmente do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e agora rumo à terra prometida. A partir desse tempo, os judeus começam a comemorar a sua passagem, a sua libertação, o seu novo tempo como povo de Deus. Era necessário haver, de acordo com a lei e a tradição, consistia em matar um cordeiro, e assar esse cordeiro. Eles já tinham providenciado o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho. E nesse momento, então, na quinta-feira à noite, Jesus convoca alguns dos seus discípulos, Pedro e João, para uma missão. Jesus chama então os seus 2 discípulos e diz, vocês vão para uma casa, e quando vocês chegarem nessa casa, haverá um homem que estará carregando um pote de água.
e vocês vão pedir para esse homem o seu salão, porque é necessário que nós preparemos agora uma mesa. E aí, então, quando Pedro e João vão ao encontro desse homem, de fato encontram, esse homem disponibiliza uma sala. E ali, os discípulos de Jesus preparam a mesa. E Jesus vai declarar para os seus discípulos uma frase que me toca bastante. Ele vai dizer assim, quando ele está sentado à mesa, celebrando a última ceia na quinta-feira com os seus discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois eu vos afirmo que não a comerei novamente, até que se cumpra no reino de Deus o meu propósito. Jesus estava dizendo, essa vai ser a última vez que eu vou me sentar à mesa antes de sofrer com vocês. Por isso que nós cristãos temos a tradição de celebrarmos a ceia. E assim como o apóstolo Paulo vai dizer, e todas as vezes que nós fizermos isso em memória dele, até que ele venha. Até o retorno de Jesus, nós estamos celebrando também uma ceia. E Jesus estava dizendo para eles, é a última vez em que eu vou rasgar esse pão físico, porque o próximo pão que vai ser rasgado será o meu corpo em favor de vocês. Será a última vez que eu estarei dando graças pelo cálice que nós estamos agora compartilhando. Porque o cálice vai representar agora, o próximo cálice vai representar o meu sangue, que será derramado na cruz do Calvário, daqui a algumas horas. E finalmente, depois que Jesus ceia com os seus amigos, Jesus agora se isola com mais 3 amigos chegados para o monte orar. Jesus sai para o monte para orar e leva os seus 3 discípulos. E enquanto ele está passando por esse momento lá no jardim, ele vai viver um dos momentos mais agonizantes. O Jesus Filho orava cada vez mais intensamente. O Deus Pai envia um anjo para consolar a agonia, a angústia de Jesus. E nesse momento, Jesus começou a passar um dos tormentos de alma que um ser humano poderia passar. Esse processo que chama hematitrose, ele consiste em suor ser misturado com sangue. Jesus suou sangue. Esse processo ele se dava somente em casos de extrema angústia e severas alterações emocionais. O Jesus homem teve medo. E nessas horas, quando Jesus está orando mais intensamente, ele conta com os seus amigos para que possam interceder por ele. Mas aqueles 3 homens cansados não conseguem orar nem por uma hora por Jesus. Todas as vezes em que Jesus volta a companhia daqueles homens, eles estão dormindo. Jesus chega a primeira vez, chega a segunda vez e finalmente Jesus fala, vocês não puderam vigiar por mim nem por um momento? E deixa eu falar uma coisa, em muitos momentos de grandes missões, só vamos ser nós e Deus. Até as pessoas que poderiam nos sustentar, elas não vão ter a capacidade de nos suportar. Nesse momento, então, Jesus chega para os seus amigos e fala, chega, agora a minha hora chegou. A minha hora não chegou quando eu realizei o primeiro milagre, transformando água em vinho. A minha hora não chegou quando eu realizei curas e prodígios. Mas agora, finalmente, a minha hora chegou. Judas já havia se afastado do grupo. E agora, ele chega guiado por um destacamento de soldados romanos. E um pelotão ou destacamento de soldados consistia em 760 homens de infantaria e 260 homens de cavalaria.
Os judeus esperavam resistência, mas Jesus, em seu pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele não resistiu. Ele foi ao encontro dos seus inimigos. Jesus é detido, zombado e espancado. Vedaram os seus olhos e escarneceram dele. Chega a sexta-feira e logo que o dia clareou, Jesus é levado à presença dos maiores líderes do povo para ser interrogado. Havia uma cruz pronta, confeccionada, sob medida para Jesus. Puseram sobre Jesus uma coroa, não uma coroa como os reis usavam, mas era uma coroa de espinhos. Uma coroa que foi implantada na sua cabeça e os espinhos conseguiram ser cravados na sua testa. Puseram sobre Jesus um manto vermelho, satirizando um manto real que os reis usavam. E ainda deram para Jesus um cajado que os reis usavam, não era o nome cajado, e ali eles começavam a falar para Jesus já sem roupas, apenas com um manto vermelho, com uma cruz de espinhos e com não sei o nome que dá agora, não lembro agora o nome. E falavam: você não é rei, nós estamos agora conseguindo humilhar aquele que se diz rei. Havia já uma conspiração entre todos para que, durante a Páscoa, era tradição soltar um desertor. Era tradição como algo, uma atitude de misericórdia, soltar um homem que pudesse ser transgressor da lei. E havia uma cruz preparada para esse homem, para um homem chamado Barrabás. Mas os líderes religiosos, os principais, já haviam conseguido corromper o povo. E eles haviam instruído para que, quando então Pilatos pudesse perguntar a quem soltar, eles seriam em uma só voz, declarariam Jesus ao invés de Barrabás. Tiraram a roupa de Jesus, escarneciam ele com um caniço e então levaram Jesus na sexta-feira, num período entre 9 da manhã e meio-dia, para viver as horas mais agonizantes que alguém poderia viver. Se você observar nesse vídeo, Jesus foi chicoteado e esse instrumento chamado azorrague, ele possuía 12 tiras, onde cada tira ela possuía nas suas extremidades ossos ou metais. Eram tão cortantes que bastava uma batida, ela era capaz de lacerar qualquer objeto. Alguns estudiosos vão dizer que depois da terceira chicoteada, o ser humano então ele não consegue sustentar urina e nem fezes. Depois de mais algumas chicoteadas, ele pode perder os seus sentidos. E Jesus levou 40 chicoteadas menos uma, 39 chicoteadas. E a Bíblia vai dizer que durante todo esse processo, Jesus não se defendeu. Jesus ele foi destinado e obstinado até o final para a sua missão. Uma missão que, se nós pudéssemos traduzir em uma palavra, o amor foi a principal missão de Jesus. Por amor, ele não desceu da cruz. Por amor, Jesus decidiu não abortar a missão. E durante esse processo, Jesus ainda consegue se compadecer dos seus inimigos. Jesus pede para que o Pai os perdoe, porque finalmente eles não sabem o que fazem. Cuspiram nele, tiraram o caniço da sua mão e espancaram a cabeça dele. Jesus teve sede. E ao invés de água, deram uma mistura que chamava vinagre. Jesus declarou: eu tenho sede. Jesus se sentiu também
abandonado pelo seu pai. Jesus chegou a pedir ao próprio pai que, se possível, afastasse dele o cálice no qual estava preparado para ele beber. E o cálice não se tratava do vinho e nem de água. Mas quando Jesus, ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, é porque o Jesus Deus sabia que chegaria um momento em que o peso do pecado, meu e seu, estaria sobre ele. E um Jesus que tinha 100% a natureza de Deus, provavelmente não suportaria o peso de toda uma humanidade. Jesus não sabia o que era pecado, porque o pecado não tinha tocado em Jesus até esse exato momento. Mas Jesus sabia que mesmo com essa missão, ele não abriu mão de ir até o final. Jesus se sentiu abandonado por Deus por um momento, quando ele declara, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns teólogos estudiosos vão dizer e vão ilustrar esse momento. O momento em que Jesus, o Filho, precisa mais do Pai. Alguns teólogos vão dizer que o Deus Pai vira as costas para o Filho. Por quê? Porque o Deus Pai, que é santo, não pode estar em junção com o que é pecado. Mas Jesus, ainda assim, experimentou o abandono do Pai exatamente no momento em que ele assumiu o meu e o seu pecado. Porque a Bíblia vai dizer que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Jesus experimentou o peso do pecado de toda a humanidade. E nesse momento ele se sente de fato abandonado pelo Pai. E aí finalmente, Jesus, quando levado até aquela cruz, a cruz tinha a altura e tinha a estatura de Barrabás. A cruz não era para Jesus. E uma vez eu até já preguei aqui, numa época, e o Senhor começou a ministrar no meu coração que a cruz, ela precisava ser feita sob medida, porque quem deveria estar na cruz seria eu e você. A cruz, ela tinha a minha altura, 1,72 m, ela tinha exatamente a largura dos meus braços abertos. A cruz não era para Jesus. A cruz tinha exatamente a sua altura e a dimensão dos seus braços abertos. A cruz não era para Jesus, era para mim, era para você. Entre Jesus agora, 2 outros homens, desertores agora, sim, crucificados juntamente com ele. E havia ali um diálogo entre os homens, onde eles incluíram Jesus nesse diálogo. E um deles, então, faz uma afirmação e começa uma provocação com Jesus. Olhando para Jesus no meio, este homem ladrão diz, salva-te a ti mesmo, desce desta cruz, se tu és filho de Deus. Jesus já havia ouvido alguém fazer essa afirmação. Se és filho de Deus, por que você não aborta a missão? Se és filho de Deus, por que você está sofrendo? Jesus, no início do seu ministério, após ser passado pelo processo do batismo e conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi provado e aprovado por Deus. Porque Satanás, a Bíblia vai dizer que quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, ele faz essa mesma pergunta. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus vai responder com a palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ouviu um inimigo, um adversário, colocar em xeque a sua filiação junto a Deus. Então aquilo que ele estava ouvindo de um dos ladrões, se és filho de Deus, por que o Filho de Deus salvou a tantos na sua missão? Por que o Filho de Deus conseguiu curar tantos enfermos? Por que o Filho de Deus conseguiu libertar tantos aprisionados espiritualmente? Por que o Filho de Deus conseguiu trazer
aquele homem que pergunta de um lado: se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O outro ladrão ainda reconheceu o senhorio e o reino de Jesus. E aquele ladrão do outro lado olha para aquele ladrão e fala: cala-te. Nós estamos na cruz. A cruz foi confeccionada para nós porque nós merecemos. Mas este não merecia estar na cruz. Sobre ele pecado algum há. Mas aquele homem, na iminência da morte, algumas horas separavam aquele ladrão da morte. Ele ainda é alcançado pela salvação. Aquele homem faz um pedido para Jesus e diz: Mestre, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus, agonizando, ainda entrou com salvação sobre o condenado. E Jesus ainda declarou: te garanto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E por volta das 15 horas, profundas trevas caíram sobre a terra. Eu queria um silêncio agora. Pode baixar aí, por favor. O sol perdeu o seu brilho porque Jesus, naquela cruz, declarou: está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E aí, as trevas cobriram a terra. Por volta das 15 horas da sexta-feira, o véu do santuário foi rasgado. E aquilo que separava o homem de Deus foi rasgado de cima a baixo, como Deus dizendo: sacrifício aceito, dívida paga. Por volta das 18 horas, todos precisavam voltar para suas casas. O Shabat para os judeus começa na sexta-feira, a partir das 18 horas. E o Shabat para um judeu é um sábado de descanso, eles assim chamam, sábado de paz. Mas ali, aqueles discípulos, os familiares de Jesus, os amigos de Jesus, aqueles que foram alcançados por Jesus, não puderam experimentar mais o Shabat de paz. Eu imagino que cada um volta para as suas casas sem esperança, sem perspectiva. Eu imagino que cada homem, cada mulher que foi alcançada pelo toque de Jesus, que foi liberto dos seus maiores temores e demônios que assolaram a sua vida, agora olharam para um Jesus que havia perdido a batalha. A última imagem do seu mestre era ensanguentado, dilacerado e como um cordeiro emudecido. A última imagem daquele Jesus que havia libertado aquele homem de Gadara não parecia ser mais o mesmo Jesus poderoso. Aquele mesmo Jesus que estava naquela cruz não parecia nem de longe com a semelhança daquele que um dia numa tempestade deu ordem para que o mar se aquietasse e o vento parasse de sofrer. Aquele Jesus não se parecia com aquele que encontrou uma mulher tomada por 7 demônios e a libertou para ser a sua discípula. Não parecia ser esse Jesus que chegou com 4 dias que o seu amigo havia morrido e bastou uma ordem: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscitou. Não parecia o mesmo Jesus. A imagem do seu mestre parecia totalmente distorcida
Assim como o sábado pode chegar para a vida de cada um, quando tudo parece ter chegado ao fim. Eu imagino todos voltando para as suas casas. E de fato para eles, tudo tinha chegado ao fim. Jesus havia morrido. Jesus morreu por pregar o amor e o arrependimento. Só que enquanto a terra estava sendo visitada pela escuridão, o inferno estava sendo visitado pela luz. Enquanto a terra estava coberta pela escuridão, pelas mais densas trevas, não sabiam eles que o Hades recebeu uma visita e que tomou do dono do Hades a chave do poder da morte. Enquanto a terra estava coberta de escuridão, Jesus estava descendo o Hades e tomando. E o inferno recebeu uma visita de Jesus. Enquanto você pensa que tudo acabou, o inferno está recebendo uma ordem. Solte a vida dele, solte a vida dela, porque ele e ela foi comprado por um alto preço. O sábado era escuridão, mas o inferno, alguém perdia o domínio total da morte. O inferno perdia o domínio total sobre aqueles que não tinham conhecido a Jesus. E diz que Jesus desceu ao Hades. E ali ele tomou do diabo o direito da morte. O diabo não tem mais poder da morte sobre aqueles que nascem em Jesus. Aleluia. E aí finalmente as primeiras horas do sábado passam e chega o domingo. E nas primeiras horas do domingo, pode ser só o último, por favor. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda mais escuro, uma mulher chamada Maria Madalena prepara em sua sacola alguns lenços limpos de linho, prepara algumas essências, mirra, aloés, para finalmente poder limpar o corpo do seu amigo. Mas enquanto isso, ainda no sábado, 2 homens influentes haviam preparado um sepulcro para Jesus. José de Arimateia, como foi concedido para ele o corpo de Jesus, e ele compra um sepulcro junto ao jardim. Nicodemos agora assume também o seu encontro com Jesus e leva as especiarias para que Jesus pudesse finalmente ter um sepultamento digno de um judeu. Após o corpo de Jesus ser depositado naquele sepulcro, o governo romano se prepara e se capacita para que não haja qualquer possibilidade de ser sequestrado o corpo de Jesus, porque ele havia dito que iria ressuscitar. Temendo que qualquer pessoa pudesse ter acesso ao seu corpo, ele então manda que sejam colocados soldados para evitar que o corpo de Jesus seja raptado. Às primeiras horas da manhã, então, Maria, juntamente com outras 2 mulheres, saem com um destino: ir ao sepulcro de Jesus. Embora o coração dela tivesse dilacerado com os outros discípulos, embora ela tivesse com a mesma perspectiva de abandono e de solidão como tantas outras pessoas poderiam estar, Maria Madalena decide, mesmo em meio à dor, voltar ao lugar da dor, para que possa fazer algo pelo seu amigo.
Maria Madalena é o tipo de discípulo que permanece com Jesus, mesmo quando ele não tem nada mais a nos oferecer. Simplesmente por amor, ela decide. Mas a Bíblia não fala que Maria chamou homens para remover a possível pedra. E seria necessário a ajuda de homens, porque eram mulheres e a pedra, ela era muito grande e ela era pesada. Maria não se preocupa com esse pequeno, grande detalhe, porque Maria tinha uma motivação. E aí, finalmente, quando Maria chega diante do sepulcro de Jesus, a Bíblia vai dizer que a pedra estava removida. Eu fico imaginando quando ela chegou e ela pensou, nem foi necessário levar qualquer outra ajuda, porque os anjos se adiantaram e removeram a pedra para ele. Ela então chama, assustada, corre e vai chamar Pedro e João. E quando esses homens vêm, primeiro João chega primeiro, e quando ele chega, ele não tem coragem de entrar no sepulcro. Ele espera então Pedro chegar. E a Bíblia vai dizer que quando finalmente Pedro chega, os dois entram no sepulcro. E observam que naquele sepulcro havia apenas lençóis nos pés e um lenço dobrado na cabeça. Eu já expliquei aqui algumas vezes sobre a representatividade do lenço dobrado. Mas para quem não teve a oportunidade de ouvir, Jesus ainda assim se preocupou de comunicar para aqueles que fossem visitar o seu túmulo. A história fala, isso é uma tradição, que os judeus, quando sentados à mesa, à sua mesa de refeição, um homem influente, quando ele finalmente acabava a sua refeição, e para que o seu empregado pudesse adentrar na sala de refeição, e ele queria comunicar que já havia acabado, ele deixava aquele lenço como um guardanapo amassado. Era a comunicação que ele havia finalizado a sua refeição. O empregado, então, tinha a autorização de recolher os talheres, recolher a comida daquela mesa, porque aquele lenço jogado de qualquer forma era um sinal. Eu já finalizei, pode tirar tudo. Mas caso aquele senhor desejasse ainda se ausentar por um tempo daquela sala de refeição, mas precisava comunicar para o seu empregado que ainda iria voltar, a comunicação dele era pegar um lenço como um guardanapo, cuidadosamente dobrar e deixar sobre a mesa. Quando o seu empregado chegasse à mesa e observasse o lenço dobrado, ele entendia: eu vou voltar. Quando finalmente Pedro e João entram no sepulcro, lá no Evangelho de João vai dizer que estava sobre o sepulcro um lenço dobrado. Jesus estava dizendo: eu só vou me ausentar por um tempo, mas eu vou voltar. Tudo o que Jesus prometeu, ele cumpriu. Jesus disse que viria, e ele veio. Os profetas anunciaram a vinda do Messias, e ele veio. Jesus disse que era necessário morrer, e ele morreu. Jesus disse que era necessário que ao terceiro dia ele ressuscitasse, e ele ressuscitou. Então você não crê que a última promessa que ele vai voltar não vai acontecer? Ele vai cumprir, ele vai voltar. E nós somos a noiva que está ansiando
cristãos é onde está fundamentada a nossa fé. Porque quando a tumba está vazia, a pedra removida, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar. Eu fico imaginando como o apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Eu quase consigo escutar o diabo trêmulo dizendo: eu perdi o direito da morte, eu perdi o direito sobre eles, o Senhor ganhou e resgatou esse direito. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Perdeu, porque o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre a minha vida, é a vitória sobre a tua vida. O Jesus ressurreto, a tumba vazia, é a representação. Ele está vivo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus não está morto. Eu e você somos o resultado de Jesus da vitória sobre a morte. Fica de pé. Nós podemos declarar como essa canção diz: Ele venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós somos vitoriosos nele. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. O nome de Jesus.
que todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi comprado por um alto preço. Eu queria que você ainda pudesse, só mais um minuto. Eu não sei se todas as pessoas aqui um dia fizeram uma confissão por esse Jesus. Eu não sei se aqui há homens e mulheres que um dia, quem sabe, caminharam com Jesus, um dia fizeram parte da família de Jesus, mas por algum motivo ou outro se distanciaram e estão querendo voltar para a casa do Pai, e estão pensando, mas o Senhor talvez não vai perdoar ou não vai me aceitar diante de tantas outras coisas que eu vejo. Deixa eu falar uma coisa: o sangue de Jesus, ele é suficiente para te purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar as tuas transgressões e as tuas iniquidades. Eu não sei também aqui se há alguém que ainda não decidiu por esse Jesus. Eu não sei se há aqui pessoas que até entendem um pouco da mensagem da cruz, mas não conseguem ver que Jesus, todo o seu sacrifício, tudo aquilo que ele fez também foi por você. E Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, para que você que ainda não decidiu por ele não pereça, mas possa ter a vida eterna com ele. Mas a todos quanto o receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Pai está disponível para quem quer se tornar filho. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, é rápido. Mas eu queria que você, que ainda não decidiu por Jesus, você até entende Jesus como um bom camarada, você até entende, você tem até simpatia pelo que Jesus fez, mas nessa noite você entendeu que a manifestação da morte de Jesus foi uma expressão de amor por você. Ele nos amou, Ele te amou quando nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Ele decidiu nos amar. Mas eu queria nessa noite fazer dois convites. Esse convite é para quem está afastado da casa do Pai, para quem conhece toda essa história, já ouviu sobre uma ministração parecida com essa, mas entende que existe um caminho de cruz, sim. Existe um caminho de volta para ser feito. Existe um caminho de retorno para a casa de Deus. Mas o seu Pai, o nosso Pai, Ele está, como diz a Bíblia falando do filho pródigo, Ele está ali esperando Ele. O cordeiro já está pronto, o novilho já está separado para a festa. Quando você voltar, o anel de filho já está separado para restituir a você. As sandálias de filho já estão preparadas para você calçar. Existe um banquete preparado nessa noite para os filhos pródigos, aqueles que por algum motivo, por alguma decepção, se afastaram da casa do Pai. Jesus não se trata de religião. Jesus é o amor, Ele é a fundação de tudo. Mas também se há pessoas que nunca decidiram por Jesus, porque te puseram na mente que Jesus é uma religião, que Jesus é um peso, Jesus é salvação. Ele veio para te salvar. Ele veio para mudar a condição de morte eterna, para você poder, assim como aquele ladrão, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O caminho já foi aberto para os que se tornam filhos. Então ninguém se dispersa. Mas eu queria nessa noite fazer um convite àqueles que desejam voltar para Jesus. Eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Não vou te pedir para você vir à frente, mas hoje é noite de retorno à casa do Pai. Coloca a mão no seu coração. E você que deseja pela primeira vez decidir aceitar o sacrifício que Jesus fez por você. Foi por você tudo esse amor. E deseja hoje decidir por Jesus. Coloca a mão no teu coração também. Eu quero orar por você. A Bíblia vai falar que no momento em que um pecador se arrepende,
e que um filho volta à casa do Pai, ou aquele que aceita o amor de Jesus e o coloca como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. Ó Senhor, nessa noite, eu quero te apresentar todos que estão com a mão no coração. Filhos pródigos que entenderam que a casa do Pai é a sua morada, é o seu melhor lugar. E esses que estão hoje sendo adotados como filhos, tendo seus pecados perdoados, e o sangue de Jesus lavando-os de todo pecado e redimindo-os para esse lugar. Recebe essas vidas, meu Deus. O Senhor as conhece, o Senhor as chama pelo nome. E nessa noite nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus o nome dessas pessoas que estavam no livro da morte e que agora estão migrando para o livro da vida, para não ser tirado nunca mais, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus, recebe essas vidas. Eu queria que você vá ainda com os olhos fechados. Eu não vou te chamar na frente, mas eu só quero saber, alguém que hoje aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez, ou alguém que voltou para Jesus hoje, só faz assim com a mão, levanta a mão rapidamente, eu não vou te chamar. Eu só quero saber, alguém hoje fez essa decisão por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão mais alto, aleluia. A festa do céu.